Olá galera, beleza? Começando mais uma videoaula, agora com o objetivo de realizar o georreferenciamento de uma planta cartográfica para fins de delimitação de uma área de contribuição à bacia hidrográfica. Nós vamos começar aqui a partir de uma pasta que eu criei, esse arquivo aqui, Botumirim, que é a localização da planta cartográfica, vai estar disponibilizado para vocês aí através da plataforma AVA. Vamos abrir esse arquivo aqui. Eu criei uma pasta para colocar esse arquivo, onde nós iremos deixar todo o projeto. Então vamos lá, abrir no arquivo. A região é a mesorregião Botumirim, a escala da planta 1 para 100 mil. Nós iremos aqui agora visualizar aqui algumas informações. A projeção está no sistema universal, né? Projeção universal transverso de Mercator. Existe aqui algumas informações importantes, por exemplo, a equidistância das curvas, 50 metros, e também o datum vertical marégrafo em Bituba, Santa Catarina. Então todas as informações da curva de nível, essas informações estarão em relação à altitude média do nível dos mares, cujo a origem, é em Bituba, Santa Catarina. E o datum horizontal, isso é importante a gente estabelecer já no início, Córrego Alegre, Minas Gerais. Esse córrego nos dá informação em relação ao cada ponto dentro dessa carta, do sistema de referência cartográfico adotado para confeccionar e elaborar essa carta. Então vamos interpretar aqui. No eixo X eu tenho as informações seria aqui da latitude, da longitude, perdão, e no eixo Y da longitude. Porém as coordenadas estão no sistema métrico, na projeção UTM. Então cada coordenada, cada eixo ou cada linha na vertical aqui a gente tem um valor da longitude. No caso aqui seria 664, só que tem um multiplicativo aqui que seria em quilômetros, então a gente lê isso aqui na verdade multiplicado por 1000, 664 mil. De forma recíproca ou homóloga, semelhante, a gente tem no eixo Y. Eu posso ler aqui 8.124, isso aqui multiplicado por 1000 seria 8.124.000. Então, por exemplo, a intersecção dessa linha vertical com essa linha horizontal, eu tenho um ponto nessa carta que lá no campo representa no eixo X 664 mil e no eixo Y 8.124.000, correto? Essa é uma forma bem simples de interpretar essa carta. Para maiores detalhes, vocês podem estar consultando sobre o sistema de projeção universal transverso de Mercator. Então beleza, vamos lá. O que nós iremos trabalhar agora, nesse instante? Com a área que eu quero fazer a demarcação da bacia de contribuição, é um córrego que eu já escolhi, que eu desejo trabalhar, esse córrego que nós vamos localizar ele nessa região aqui, próxima da região Fazenda Água Preta. E o córrego também chama Córrego Água Preta. Está aqui o estuário, o rio principal, Córrego Água Preta, e eu irei delimitar toda a bacia de contribuição para esse córrego e, lógico, para os seus afluentes. Como nós iremos fazer isso? Percebam que o tamanho dessa carta ela é relativamente grande para aquilo que a gente está realmente precisando. Eu preciso apenas de delimitar aquele córrego. Então eu vou fazer um recorte espacial desta carta, beleza? Vamos lá? Bom, para a gente realizar o recorte desta área de interesse, nós iremos lá no arquivo original, clicar com o botão direito e iremos abrir no software, no aplicativo Paint. Vamos abrir aqui. Nós iremos fazer um recorte da área de interesse, pessoal. Antes de fazer o recorte da área de interesse,
é importante a gente interpretar algumas informações aqui também. Por exemplo, nós iremos pegar aqui os quadrantes de interesse. Ó. Olha só, a área que eu estou trabalhando é esta área aqui, ó, né, que eu irei delimitar, córrego Água Preta. Esse córrego Água Preta, existem alguns quadrantes aqui nessa carta que é importante a gente delimitar o espaço deles, né? Caso eu tenha o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Nós iremos adotar aqui no quarto quadrante esse ponto de interesse que seja referenciado. Depois lá na frente vocês vão entender por que eu estou adotando este ponto aqui, onde está o cursor, né? Onde está o cursor como um ponto aqui de interesse a ser já referenciado. Então vamos fazer a leitura aqui deste ponto, obter as coordenadas dele. Eu vou fazer a projeção na horizontal para pegar o valor no eixo X, né? Vamos anotar esses valores aí, 8.140, então eu tenho esse valor aí, 8.140, isso aí multiplicado por 8.140 multiplicado por 1.000, correto? Que vai dar 8.140.000. E de forma semelhante, né, nós iremos fazer agora, pegar a informação aqui no eixo Y. Então, eu vou pegar aqui o ponto que eu estou analisando, projetar lá no eixo X e vamos fazer a leitura aqui da coordenada. Então, eu tenho 676, isso aqui multiplicado por 1.000. Beleza? Vamos guardar esses valores aí. Nós iremos utilizá-los, esses valores aí, lá na frente, né? Beleza. Então, vamos fazer agora um recorte. Vamos vir aqui em selecionar retângulo. Vamos selecionar esses 4 quadrantes, né? Vou selecionar e em Ctrl X fazer um recorte dessa área. E vamos abrir aqui o PowerPoint. Assim eu posso apagar para ficar mais clara a informação. Vamos em Ctrl V, colocar isso nesse recorte aqui na área de trabalho do PowerPoint. Vamos ampliando aqui essa imagem. Agora o detalhe é o seguinte, pessoal. O córrego que eu quero trabalhar está aqui, o córrego Água Preta, beleza? Nós iremos agora fazer alguns ajustes aqui, ó, alguns recortes. Com muito cuidado, eu vou recortar bem próximo do ponto inicial, inferior esquerdo aqui. Eu posso ajustar também, deixar bem próximo aos limites de cada quadrante. Vou clicar um zoom aqui, para a gente verificar aqui as informações, né? Vamos lá, próximo. Aí, ok. Beleza, tem um limite aqui agora desse ponto de interesse. Eu vou colocar toda a carta no limite aqui da área de trabalho do PowerPoint. Vou ampliar o máximo que eu posso aqui. Ok. E o importante é isso, pessoal, vocês deixarem aqui o ponto já referenciado bem no limite da área de trabalho aqui do PowerPoint, no limite inferior esquerdo, coincidir esse ponto, e nós iremos salvar isso aqui agora na extensão para podermos abrir lá no Draft Site, numa plataforma CAD. Vamos salvar como? Vamos salvar na área de trabalho, perdão, na área do projeto. Caso eu estou considerando aqui disciplina de drenagem, limitação da bacia hidrográfica, vamos dar um nome aqui para esse arquivo. Carta recorte. Vamos salvar na extensão JPEG. Vamos salvar somente slide atual.
Beleza, o que eu fiz? Eu tenho aqui a carta salva, né? Eu tenho agora apenas a área que eu quero trabalhar, a área que eu pretendo trabalhar, né? Georreferenciar. Beleza, pessoal. Outro detalhe aqui, para a gente compreender essa carta que eu esqueci de mencionar anteriormente, é o seguinte, que a variação, o espaço de uma linha vertical ou horizontal, né, esse quadrante, ele tem uma dimensão de 4.000 metros por 4.000 metros. 4.000 metros na horizontal, né, 4.000 metros na horizontal e 4.000 metros na vertical, correto? A gente vai precisar também dessa informação, mas como que eu sei disso? Bom, basta saber a diferença, né? 664.000 já está indo para 668.000. Então, um menos o outro, eu vou chegar num valor aí de 4.000 metros, né? de malha, né? Já referenciada ou explícita aqui nessa malha de coordenadas, correto? No próximo passo, então, após ter feito o recorte da carta, né, da área a ser feita, a delimitada a área de contribuição, vamos abrir aqui uma plataforma CAD. No caso, eu vou utilizar o DraftSite. E nós iremos agora inserir a área, aquele recorte dentro da plataforma. Então, qual que é o procedimento, pessoal? Vamos lá em inserir. Vamos nessa opção aqui, ó, anexar imagem. Vamos lá na pasta onde que nós salvamos todo o documento, né? No caso, a área de interesse. Drenagem. Beleza. E está aqui, ó, a área que eu fiz o recorte. Vamos aqui em abrir. Próximo passo, vir aqui em especificar mais tarde, correto? Então, e no eixo X, vocês irão digitar os valores que eu obtive no momento que eu fiz a leitura do ponto, né, de interesse a ser georreferenciado. No caso, no eixo X, na linha horizontal, ou seria, né, um paralelo aqui, sinônimo de latitude, de longitude, perdão, nós iremos digitar 676.000 e no eixo Y, 8.140.000. Confere os valores. Ok. Vamos digitar aqui um fator de escala 2, depois nós iremos ajustar isso aqui. E vamos lá em OK. Se não aparecer nada na tela, simplesmente dê um zoom extend, que no caso no DraftSite é Z, Enter, X, Enter. E está aqui a planta, né? O recorte inserido aqui na plataforma CAD. Vamos conferir aqui a leitura, se o valor da coordenada está correto naquele ponto de interesse. Vamos pegar uma linha aqui só para a gente ter uma noção, né? Então, no canto inferior esquerdo, eu tenho aqui, vocês podem fazer a leitura, né? No par de coordenada, 676.000 e 8.140.000, né? Correto, pessoal? Beleza. O próximo passo é a gente ajustar essa escala. Deixar aqui 1 para 1. Como nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui uma dimensão e vamos obter aqui a distância deste ponto. No caso, ele está um pouquinho acima aqui ao outro. Então, na plataforma CAD está este valor aqui, ó, 7.4710 metros. Porém, lá no campo eu sei que isso equivale a 4.000 metros. Qual que vai ser o fator de escala? Vamos abrir o Excel aqui.
nós iremos dividir simplesmente 4.000, que é o que eu tenho lá no campo, é a realidade, dividido aqui no desenho, né? Dividido por 7,4710. Vou ter que ampliar essa planta aproximadamente 535 vezes, né? Vamos dar um Ctrl C aqui e colar valores. Eu vou obter todas essas casas aqui na precisão. Atento, na hora que você levar para a plataforma CAD, esse valor aqui vai ser interpretado como ponto, então já vou substituir aqui por ponto, para não ter problema. Ctrl C, vamos apagar isso aqui e vamos pegar um fator de escala, né? Escala, seleciono o arquivo, ou melhor, a imagem, clico no canto inferior esquerdo e o fator de escala vai ser aquele valor que eu copiei, correto? E dá um Enter. Beleza, ampliou. Vocês podem perceber que as coordenadas se mantiveram, os valores aqui. E agora eu tenho aqui o desenho ajustado. Vamos conferir aqui, né? Pegar a dimensão, valor aproximado, né? Eu tenho aqui um valor aproximado, né? 4.002 metros. Tudo vai depender que se eu peguei exatamente no centro, na intersecção dessas linhas. Pessoal, que fica bem claro, esse método de ajustamento de coordenada, né, entre aspas, o georreferenciamento, é simplesmente uma aproximação para a gente concluir uma estimativa, né, executar uma estimativa da delimitação da área de contribuição. Existem métodos, né, técnicas específicas para isso aqui, mas eu não irei aprofundar o assunto, simplesmente que o meu objetivo é delimitar de forma mais próxima possível, né, da realidade essa área de contribuição. Então nós estamos utilizando aqui uma aproximação, né, do georreferenciamento. Beleza? Ok, pessoal, o próximo passo agora vai ser delimitar agora sim a área de contribuição dessa bacia. Eu irei considerar aqui como enxutório a confluência do córrego Água Preta com o córrego ou rio Mangue, né? Então vai ser na intersecção aqui desse ponto, eu irei considerar o enxutório e a partir daqui eu irei delimitar a área de contribuição. Para isso nós iremos criar, é interessante a gente salvar, né? Criar um projeto. Vamos salvar aqui esse projeto para a gente não perder nem uma informação que foi feita até agora. Vou salvar aqui como AC de área de contribuição, projeto. Vamos salvar aqui e vamos criar agora uma camada. Vamos vir aqui, ó. E nessa opção aqui, gerenciador de camadas, eu vou criar uma camada cujo nome vai ser divisor underline água. Já sei que significa o divisor de água dessa bacia de contribuição. Vou colocar uma cor aqui para realçar bem, vermelho, e irei ativar essa camada em OK. Beleza. Próximo passo agora é selecionar uma polyline. Vou selecionar aqui uma polyline, uma polylinha. Irei começar agora a definição da bacia de contribuição. Eu vou pegar aqui o enxutório, a intersecção dos pontos, né, de dois córregos, perdão, e a partir daqui a metodologia que nós vimos. Quanto for possível, eu traçar a delimitação formando um ângulo de 90 graus entre curvas de nível, eu irei respeitar essa metodologia. Então aqui eu tenho o primeiro divisor, né,
Aqui também formando um ângulo mais ou menos de 90 graus, uma projeção entre uma curva e outra. E quando eu deparar uma curva, um polígono fechado de curva de nível, eu vou passar entre elas, entre as linhas aqui, exatamente no meio, né? Aqui eu vou sair dessa curva e entrar em outro ponto, formando aqui mais ou menos um ângulo de 90 graus entre curvas. Tenho que passar obrigatoriamente no ponto cotanto, que é um pico, um ponto de elevação, e assim eu vou dar sequência na delimitação desta bacia de contribuição. Pessoal, e o detalhe que tem que ter nesse ponto aqui, um ponto muito dúbio, né, às vezes duvidoso. Eu cheguei quase fechando a bacia hidrográfica e eu tenho aqui um afluente do córrego Água Preta e outro afluente do córrego Mangue. Eu poderia muito bem sair dessa curva de nível com 90 graus e vir aqui e incorporar esse córrego, né, que pertence ao Mangue, mas eu estaria realizando aqui uma operação errada, não coerente com a realidade. Então aqui que a gente fala que tem que ter um feeling, né? Uma prática, um sentimento aqui, qual que é o comportamento dessa bacia lá no campo. Eu vou dar sequência aqui, ó, nesse sentido, respeitando aqui o limite natural, e aqui eu vou tentar fechar um ângulo mais ou menos de 90 graus com a curva de nível. Dou sequência, né, para finalizar, e aí está o último ponto, né, da bacia hidrográfica. Então eu tenho aqui a área delimitada, toda a área de contribuição do córrego Água Preta, e bem como os seus afluentes. Ok? Vamos fazer aqui uma revisão, né, ver se está tudo coerente. Então o córrego Água Preta, e seus afluentes, e assim o divisor de água passando nos pontos cotados de maiores altitudes, né? Eu respeitei tudo isso e não interferi em nenhuma bacia, em nenhum afluente que não pertença ao córrego Água Preta. Eu posso calcular a área, se eu fechei um polígono, posso vir aqui no comando área, é de entidade, e eu clico aqui no polígono fechado, eu tenho a área em metros quadrados, só eu dividir isso aqui por 10.000, teria em hectares, né? Então na verdade eu tenho uma área aproximada de 772,8212 hectares, né? Seria a área dessa bacia, e um perímetro de aproximadamente 11,935 quilômetros, pessoal. Outra operação interessante de ser realizada é a gente criar outra camada com o nome de córrego, no caso Água Preta. Vamos habilitar aqui da cor natural, azul, vamos ativar. E vamos aqui vetorizar o córrego Água Preta. Saindo do eixutório, eu vou vetorizar todo o córrego, respeitando a sinuosidade, ou seja, a irregularidade do córrego em relação à geometria. Bom, finalizando aqui, eu tenho a nascente do córrego Água Preta. Termina exatamente aqui na curva de nível.
Ok, então eu tenho já a área de contribuição e o córrego Água Preta vetorizado. Eu posso, pessoal, dar sequência e fazer isso aí também para os afluentes, né? Nós vamos ter esse produto aqui. Vamos criar outra camada com o nome de afluentes. Vamos colocar aqui um azul um pouquinho mais claro, um ciano. Vamos ativar. Ok. E vamos vetorizar agora os afluentes. Bom, na sequência eu tenho os pontos, ou melhor, todo o córrego, os afluentes vetorizados, detalhe, a linha tracejada, que significa um afluente, salvo engano, intermitente ou efêmero, né? Aquele córrego ou rio que possui vazão ou água no determinado período do ano, provavelmente um período chuvoso, e tem aqui toda a área delimitada. O que falta para a gente finalizar é criar uma última camada que eu vou chamar de imagem. Vamos ativá-lo, que vai ser a própria imagem que eu carreguei aqui na tela. Vamos lá selecioná-la e marcar aqui imagem. Muito bem. Agora, se eu quero vir aqui e fechar essa imagem, eu tenho aqui toda a bacia delimitada, toda a área de contribuição demarcada. Zoom Extend. Eu tenho aqui o divisor de água, o córrego principal e os afluentes. No caso aqui, um afluente intermitente ou efêmero. Posso fazer também, pessoal, habilitar a imagem e fazer essa demarcação para as curvas de nível. Assim eu terei condições de trabalhar aqui com o perfil do terreno, entre outros produtos aqui interessante para nós em drenagem. Ok? Bom, pessoal, caso queiram fazer a demarcação das curvas de nível, pode vir aqui, gerenciador de camadas, criar uma camada CN, curva de nível. Vamos colocar aqui uma cor específica. Vamos ativar. E podemos aqui referenciar também ou vetorizar cada curva de nível, de forma semelhante, né, à vetorização que eu fiz com o córrego e afluentes. Posso vir aqui e delimitar cada curva de nível. Detalhe nas curvas que ultrapassam o limite da bacia. Minha análise concentra apenas dentro da área de contribuição. Se estiver fora da área de contribuição, eu não irei vetorizar por enquanto, né? Bom, para finalizar, vamos vetorizar aqui a última curva de nível. Percebam que eu simplesmente vetorizei sem me preocupar com a cota ou com o valor de cada curva de nível em relação ao nível médio dos mares. Nós vamos cobrir daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Tenho aqui toda a curva de nível vetorizada. Se eu vier aqui e desabilitar a imagem, eu tenho a bacia hidrográfica com os afluentes, rio principal e as curvas de nível. O que eu preciso agora é identificar o valor de cada cota e rotular as mesmas, né, as cotas para cada curva de nível. Lembrando que no caso aqui a cota é igual à altitude em relação ao nível médio do mar. Vamos habilitar aqui e existe neste desenho, principalmente nesse desenho, uma curva de nível mestra. Como que eu sei que é mestra? Pela tonalidade, a espessura mais escura e mais espessa. Eu posso vir aqui e saber, né, olhando aqui pela curva de nível, que essa é uma curva de nível mestra.
como que eu descubro agora a altitude dela? Eu deveria ter aqui o arquivo original para poder descobrir. Então vamos voltar lá na carta original. Vamos tentar localizar aqui a nossa bacia. Bom, está aqui Córrego Água Preta, né? E essa é a curva de nível mestra. Vamos acompanhar que essa curva de nível mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer o seu valor. Olha aqui, ó, pronto, 1000 metros, né, de altitude. Então, o que estiver acima dessa curva de nível, a próxima curva de nível que estará incorporando esta curva será 1050, e que estiver imediatamente abaixo, 950. Então, vamos lá na bacia, nós delimitamos no CAD, vamos aqui apagar a imagem, e eu tenho aqui, deixa eu abrir ela só para a gente confirmar. Bom, pois bem, então essa curva de nível que eu selecionei é uma curva de nível de 1000 metros. Vamos apagar aqui a imagem. A curva imediatamente acima é 1050, correto? 1050. A outra 1100, 1150, 1200, 1250, 1300. Vamos habilitar a imagem aqui para a gente conferir. 1300. Existe um ponto cotado logo acima de 1300, esse ponto está a 3 metros acima de 1300. Ok, exatamente isso. 1300 e o ponto cotado 1303. Muito bem, pessoal. Basta agora simplesmente você vir aqui e rotular cada curva de nível. Ok, vamos fazer isso? Ok, pessoal, para a gente fazer isso, nós vamos aqui em nova camada. Vamos gerar aqui uma camada de rótulos sem acento mesmo. Vamos deixar em branco. Vamos ativar. Vamos confirmar aqui, rótulos. Ok. Ok. E vamos vir aqui em texto. Vamos pegar como nota e vamos rotular a primeira curva que nós identificamos como 1000. Vamos abrir aqui um retângulo. Vamos digitar aqui 1000. Bom, vamos aplicar o zoom aqui para a gente ver o valor que foi digitado. 1000. Vamos colocar aqui o número 40 e confirmar. Ok. E eu tenho aqui, posso arrastar e colocar aqui próxima curva de 1000. De um lado, copiar o texto e colocar aqui de outro. Então, eu sei que essa curva equivale a uma curva de 1000 metros de altitude. E posso fazer isso aí para as demais curvas, correto? Bom, galera, o resultado final nosso vai ser isso aqui. Área delimitada, bacia, a área de contribuição, polígono vermelho. Tenho aqui as curvas de nível, com as respectivas cotas, tudo rotulado. Tenho o córrego principal e os afluentes. Base aqui de um projeto hidrológico, e subsequente a esse projeto pode vir aqui um projeto de irrigação, um projeto de drenagem urbana, rural, etc. Vamos salvar o projeto. Bom, uma vez salvo o projeto, nós iremos fechar aqui o programa. Vamos lá na pasta que nós criamos esse projeto. Vamos copiar, ou melhor, fazer uma cópia. Vamos modificar aqui como nome de perímetro, underline perímetro. Vamos abrir esse projeto e nós vamos vir aqui e fechar, deixar apenas vamos deixar apenas o divisor de água desabilitado. Bom, abrindo o projeto, vamos deixar apenas o divisor de água fechado, desabilitado. Vamos apagar tudo aqui, ó.
Vamos habilitar novamente o divisor de água. Vamos gerenciador de camadas. E vamos apagar todas as outras camadas. É bom deixar aqui habilitado ativo o divisor de água. E vamos apagar outras camadas. Excluir, dar um OK. Beleza, eu tenho aqui apenas divisor de água habilitado. Vamos dar um zoom, extend, Z, Enter, X, Enter. Vamos salvar novamente o projeto. Bom, galera, com apenas o polígono como camada no arquivo, nós iremos vir aqui em salvar como. Vamos lá em salvar como. Vamos procurar essa extensão desenho ASCII R2000-2002. Vamos salvar aqui como perímetro DXF. Vamos salvar. OK. E agora nós vamos utilizar um programa que chama QGIS para converter em KML. No vídeo anterior eu recomendei outra fonte online, mas essa fonte, com o tempo, ela se torna-se paga, proprietária, e não é essa a intenção. Então vamos utilizar esse programa aqui. QGIS, digita no Google, abre o Google, digita QGIS, Enter. Vocês vão vir aqui em Download, QGIS. É um programa contra a plataforma SIG. Basta estar selecionando na extensão 32 bits ou 64 bits, dependendo da configuração do seu computador. E basta estar fazendo o download, é um programa sem custo nenhum, instalando o mesmo, né? E executando. É um programa muito simples de ser instalado e de trabalhar também na plataforma SIG. Ao abrir o programa, você vai se deparar com essa interface aqui. Nós vamos vir aqui em vetorial, buscar o arquivo que nós salvamos na extensão DXF, né? Está aqui a extensão DXF. Vamos abrir esse arquivo. Vamos selecionar aqui o córrego o qual ele foi elaborado, que é o córrego Alegre, né? O datum, melhor dizendo, né? Com essa numeração EPSG 22523. Vamos vir aqui, dá um OK. Muito bem, já importamos aqui todo o arquivo vetorial. Vamos clicar aqui nessa camada, vir em salvar como, e vamos salvar em outro sistema de referência de coordenadas, ou melhor, em outro datum, que no caso vai ser o datum oficial, Sirgas 2000, zona 23S. Então, EPSG 31983. Seleciono aqui. A extensão que eu vou deixar vai ser KML. Vamos salvar lá na pasta como perímetro, sem acento, underline KML. Salvar. Vamos desabilitar essa função, adicionar arquivo salva o mapa e exportar simbologia. Vamos colocar aqui simbologia da feição. Posso dar um OK. Ele já exportou o arquivo em KML. Vou lá na pasta, no arquivo que eu exportei, KML. Vamos dar 2 cliques com o Google instalado, Google Earth Pro. Ele vai alocar para você no Google a bacia geográfica delimitada, georreferenciada, delimitada na plataforma CAD e agora alocada no Google Earth Pro. Vamos verificar, pessoal, a conformidade dessa bacia, bem próximo ao córrego. Nós podemos ver aqui pela imagem de satélite o rio, córrego principal, Água Preta, né? Aqui é a formação da bacia. Vamos ver aqui na imagem do Google Earth Pro, olha o divisor de água, respeitando todas as características do relevo, os pontos mais altos do relevo, né? Eu tenho aqui a bacia hidrográfica delimitada de forma bem simples na plataforma CAD e sendo visualizada aqui pela imagem do Google Earth Pro.
Bacana, né, pessoal? É isso aí. Valeu. Não esqueçam de curtir nosso canal, compartilhar o vídeo. Beleza? Abraço.